Fala galera, professor Ramon Gadelha, para a gente dar continuidade ao nosso curso de histologia, tá? Na verdade, a gente passa agora para o último tecido, que é o tecido nervoso. Já vimos tecido epitelial, tecido conjuntivo, já vimos tecido muscular e finalmente a gente chega no tecido nervoso, que pode ter certeza, de todos os tecidos que a gente falou, é esse cara que vai estar integrando todos os outros, é ele que vai compor, principalmente é ele que compõe o que a gente chama de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E aí quando eu falo em tecido, mais uma vez vem na cabeça da gente o conjunto de células, né? Células essas que são extremamente especializadas em produzir e conduzir impulsos nervosos. Só que quando a gente fala em condução de impulsos nervosos, eu estou falando dessa célula preta aqui, ó. Essa célula é o neurônio, mas na verdade o tecido nervoso ele tem um conjunto de outras células também. Quem são elas? Está aqui, ó, galera, veja. São os gliócitos, ou também chamada de células da glia, e a gente tem os neurônios propriamente dito. As células da glia ou gliócitos são classificadas em 5 categoriazinhas. A gente tem os astrócitos, que é uma célula. Astrócito, astro vem de estrela, é uma célula estrelada, né, que eu representei aqui por essa célula verdezinha. O que essa célula faz, Ramon? Ela tem várias funções. Uma delas é preencher os espaços vazios ali que compõem o nosso sistema nervoso. Só que quando a gente fala em astrócito, uma das funções fundamentais dessa célula é pegar nutrientes dos vasos sanguíneos que estão ali, já que o nosso sistema nervoso ele é extremamente vascularizado, então ele pega nutrientes dos vasos e conduz para essas células vizinhas, ou seja, para os neurônios e também para as outras células. Então a função basicamente dos astrócitos, vou puxar uma setinha para esse cara aqui, ó, e a gente já vai colocar aqui, ó, astrócitos são células que vão estar garantindo o processo de nutrição. Então, vamos estar aqui, nutrição. Show de bola. A gente também tem outro grupo de células que são chamadas de oligodendrócitos. Ramon, o que é que danado faz esse oligodendrócito? Tá aqui, ó, representei por essa célula na cor laranja. Essa célulazinha daqui, vamos tentar colocar o nome dela aqui abreviado, dendrócito. O que é que essa célula faz? Ela produz uma bainha, uma estrutura lipídica mielínica que a gente chama de bainha de mielina. Então a função do oligodendrócito é justamente produzir a bainha de mielina. Beleza? Ramon, para que serve essa bainha de mielina? Segura aí que já já a gente volta a conversar sobre ela, beleza? É uma estrutura, basicamente, como eu já adiantei para vocês, é uma estrutura feita de lipídio. Massa? A gente tem outra célula também, chamada de células de Schwann, que a função é a mesma dos oligodendrócitos. Aí você fala, Ramon, se a função é a mesma dos oligodendrócitos, por que ela recebe outro nome? Aí a gente está falando mais da anatomia, mais do posicionamento dessa célula. Os oligodendrócitos a gente encontra no nosso sistema nervoso central, fabricando a bainha de mielina. Já as células de Schwann a gente encontra no nosso sistema nervoso periférico. Vamos entender rapidamente, ó. Encéfalo, medula. Isso aqui está no centro do corpo da gente, esse sistema nervoso central. Que tipo de célula a gente encontra fabricando bainha de mielina? Oligodendrócito. O que daqui vai para a periferia do nosso corpo, ou seja, os nervos, a gente fala de sistema nervoso periférico. E aí quem vai compor a bainha de mielina desses caras são as, cadê? Aqui, ó, as células de Schwann, beleza? Mas a função basicamente é a mesma. A gente também tem outro grupo de células chamadas de micróglias, né? Vou representar a micróglia aqui de cor azul. O que é que a micróglia faz? A micróglia, elas são células que têm a capacidade, de fagocitar, de destruir corpos estranhos. Então, de repente, você pegou um vírus ou uma bactéria, é essa célula daí, a micróglia, que vai lá destruir, detonar esses corpos estranhos, beleza? Então, ele reconhece e vai detonar. Inclusive, a micróglia, então, o nomezinho desse cara aqui, ó, a micróglia é o que a gente chama no tecido conjuntivo de macrófago. Então, quando os macrófagos ele vem para o tecido nervoso, ele deixa de se chamar macrófago e passa a se chamar micróglia. Tranquilo? Então, basicamente, é nomenclatura. Mas, do ponto de vista da função, ambas vão fazer o que a gente chama de defesa. Como essa defesa? Por fagocitação.
citose, ou seja, emissão de falsos pés, pseudópodes, engloba, vem para cá, vem que eu te quero e pá, detona esse cara e acaba destruindo esse corpo estranho, beleza? Ramon, tem mais alguma célula importante? Tem. A gente tem os ependimossos, também chamados de células ependimárias. O que é que essas células fazem? Ela é um tipo de tecido de revestimento, tá? É um tecido de revestimento que vai revestir algumas estruturas do nosso sistema nervoso central, como ventrículos do cerebelo, ponte, bulbo, mesencéfalo. Então é um tecido de revestimento, tranquilo? Beleza? E por fim, a gente tem os neurônios. Claro que quando a gente pensa em prova, sem dúvida, neurônio é o que mais cai em prova. E aí eu queria chamar a atenção para vocês das estruturas que formam um neurônio. Tá aqui, ó, galera. Vamos revisitar aqui um neurônio, que danado é um neurônio. Um neurônio, ele tem esses prolongamentos aqui, que eles são chamados de dendritos. Dendritos. Ele tem essa parte aqui central que a gente chama de corpo celular. E é no corpo celular, no corpo do neurônio, que a gente encontra o núcleo e os organóides, as organelas celulares. Então eu tenho aqui núcleo, eu tenho aqui mitocôndria, eu tenho uma estruturazinha aqui que é típica de neurônio, galera. Vou puxar uma setinha para cá, deixa eu ver, vai para cá, que a gente chama de corpúsculo, vou abreviar aqui, de Nis. Esse cara aí nada mais é do que retículo endoplasmático rugoso. Opa, se é rugoso é porque ele tem uma organelazinha chamada de ribossomo aderida para fazer síntese proteica. Então a gente também tem nessa estrutura aqui retículo endoplasmático fazendo proteína, já que o neurônio é uma célula extremamente ativa e está sintetizando proteínas a hora inteira. São esses caras que vão estar permitindo isso. Então a gente tem também aqui complexo de Golgi. Então se eu fosse colocar aqui, ó, isso aqui é uma representaçãozinha do complexo golgiense, né? Que é uma organela secretora, uma organela que vai estar permitindo que substâncias possam ser modificadas e depois secretadas. E a gente vai ver que moléculas essas que vão ser secretadas aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos laranja? Isso são secreções que foram produzidas originalmente pelo corpúsculo de Nis, depois secretado pelo complexo de Golgi, beleza? A gente, além do corpo celular, a gente tem esse prolongamento aqui, ó. Esse prolongamentozinho aqui, a gente chama isso de axônio. Axônio é o prolongamento de um neurônio. E essas ramificações aqui do axônio, ao finalzinho existem umas dilatações. Essas dilatações são chamadas de, vou adiantar já aqui, ó. O nome aqui, ó, botões sinápticos. Beleza? Então essas são as estruturas que compõem o neurônio. Entre uma bainha e outra, tá vendo que aqui é a bainha de mielina, lipídio. Só que entre uma bainha e outra, a gente tem uma estruturazinha que a gente chama de nó de Ranvier. Já já eu volto a falar sobre esse nó de Ranvier também. Então, basicamente, a gente conseguiu aí identificar o que é um neurônio, beleza? Ramon, só existe um tipo de neurônio? Não, existem vários tipos com morfologias diferentes. Esse aqui é o mais clássico, o mais tradicional, que a gente chama de neurônio multipolar. Mas dá uma olhadinha que existem outros tipos, ó. Existe um neurônio unipolar, quando ele só tem uma ramificação, ou melhor, ele só tem um prolongamento. Eu tenho o neurônio bipolar, quando ele tem dois prolongamentos, um para cima e um para baixo. Eu tenho o pseudo-unipolar, parece que ele tem um, né? Na verdade ele parece que tem dois, mas ele é um só, que vai para cima, vai para baixo. Então ele se distancia do corpo celular e ramifica para cima e para baixo. Esse é o pseudo-unipolar. E a gente tem o multipolar, que é quando eu tenho várias ramificações aqui no corpo celular e tenho essa ramificação principal, que é o axônio, que é justamente esse neurônio que a gente está vendo aqui no esquema. Só que a gente também pode classificar os neurônios quanto à propagação do impulso. Como assim, Ramon? O neurônio, lembra que é o cara que produz e que propaga esse impulso. Só que se ele pegou um estímulo, beleza? Se ele pegou esse estímulo e ele levou esse estímulo para o nosso sistema nervoso central, ele pegou, ele sentiu, ele percebeu, ele é chamado de neurônio sensitivo, tá aqui o sensitivo. Se ele pega uma resposta e leva essa resposta para uma estrutura efetora, ou seja, para que essa resposta possa de fato ser desencadeada, ele é chamado de motor. Então, de novo, vamos lá. Se eu pego um estímulo
e levo para o sistema nervoso central. Imagina, estímulo, sistema nervoso central. Ele é chamado de sensitivo. A informação vem nesse sentido daqui. Ele sentiu, ele percebeu essa informação. Então, na pele da gente, a gente tem um monte de neurônio sensitivo que capta essa informação e aí a gente sente, por exemplo, o tato. Se eu tenho agora o oposto, ou seja, se aqui agora... Opa, deixa eu trocar aqui. Se agora eu tenho uma resposta produzida no sistema nervoso central e essa resposta é levada para um órgão efetor, aí a gente chama isso de neurônio motor. E tem um tipo de neurônio que ele faz as duas funções. Ele é tanto sensitivo quanto motor, ou seja, ele capta informações e ao mesmo tempo ele leva uma resposta. A gente chama ele de neurônio interneurônio ou neurônio de associação. É a mesma coisa, também chamado de neurônio misto, beleza? Porque ele faz exatamente tanto a função sensitiva quanto a função motora. Aqui, novamente, está a morfologia do neurônio, tá? Esquematizei tudo bonitinho aqui. Dendrito, vai, corpo celular, e aqui esse prolongamento é o axônio, bainha de mielina, e entre uma bainha e outra tem um nó ou nódo de Ranvier, que é a mesma coisa, tranquilo? Ramon, como é que se dá essa propagação do impulso nervoso? Na grande maioria das vezes, a propagação acontece nesse sentido, ó, do dendrito, capta essa informação, vai para o corpo celular, essa informação é processada e é transmitida para onde? Para o axônio. Do axônio, vem agora para o próximo dendrito, que passa pelo corpo celular, vai para o próximo axônio. E assim vai chegando até o órgão efetor. Então perceba que tem uma estrutura que percebe, que recebe, que capta essa informação e tem a estrutura que leva. Para ninguém esquecer nunca mais, ó. Os dedinhos, dedo de dedo, dedo de dendrito. Onde fica o calo na mão é o quê? É o corpo celular. E lembra que é no corpo celular, galera, ó, é no corpo celular que a gente fica aqui, ó. O núcleo. Então o núcleo estaria aqui, ó. E esse prolongamentozinho aqui que vem para axila, ó, axis de axônio, é justamente o prolongamento do neurônio. Beleza? Tranquilo? Massa? Fechado. Agora veja, preste atenção. A gente vai passar para o ponto mais importante dessa aula, que é você de fato entender o que é e como se propaga um impulso nervoso. Eu já adianto para os senhores, impulso nervoso é um impulso elétrico. Aí eu já vou aproveitar essa tomadazinha que tem aqui, ó, galera. Vê. Para passar a eletricidade aqui, se eu tiver um polo positivo e outro positivo, passa a eletricidade aqui? Não. Então, para ter eletricidade, tem que ter uma diferença de potencial. É uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial. Eu tenho aqui um polo positivo e um polo negativo, ou seja, uma DDP, tem que ter isso. Ramon, se o neurônio ele é responsável por produzir esse impulso nervoso, o impulso nervoso é um impulso elétrico, quer dizer que tem uma DDP no neurônio? Sim, tem. E como é que essa DDP é criada? Aí vem para cá, presta atenção. Se a gente pegar e der um zoom na membrana do neurônio, ó, bicamada de fosfolipídios, e eu estou vendo aqui essa proteína, beleza? É uma membrana como qualquer outra, bicamada de fosfolipídio e proteínas. Só que ao longo dessa membrana inteira, a gente vai ter essa proteínazinha aqui, ó, que eu já adianto para vocês. Olha o nome dela, bomba de sódio e potássio. Então vamos botar o nome dela aqui? Essa é a nossa bomba de sódio e potássio. Aí vamos relembrar lá da citologia como é que funciona essa bomba, galera. Presta atenção, vê. Se eu estou falando em sódio, eu estou falando em um cátion, Na+. Se eu estou falando em potássio, eu também estou falando em um cátion, Na+. Só que o objetivo da gente aqui é criar uma DDP, uma diferença de potencial. O que é que essa bomba vai fazer? Esse meio daqui seria o meio, deixa eu colocar pequenininho aqui, ó. Esse meio seria o meio intracelular. Intra. E esse meio daqui seria o meio extracelular. É como se essa parte daqui, eu estou mostrando a parte de dentro da célula, e essa parte daqui seria a parte de fora da célula, beleza? Então o que acontece? Veja, a célula, a hora inteira, ela vai pegar 3 sódios, que está representado aqui pela bolinha vermelha, está aqui, a bolinha vermelha é o sódio. Ela pega esses 3 sódios, e manda esses sódios para fora. Então vem para cá, ó, 3 sódios. Então o sódio vem,
nesse sentido, se encaixa na proteína e sai. Ao mesmo tempo que isso acontece, tá? De forma concomitante, olha que palavra linda, né? O que é que acontece? Esse potássio, ele vem e se encaixa aqui também. E aí, esse potássio sai. Desculpa, esse potássio, no caso, entra, né? O sódio saiu, foi do intra para o extra, e o potássio do extra para o intra. Então, o sódio saiu da célula e o potássio entrou na célula. Perceba o seguinte, que eu estou tirando um total de 3 sódios. E eu estou colocando para dentro da célula um total de 2 potássios. Se eu tenho mais sódio fora, ou seja, mais carga positiva do lado de fora, vocês concordam comigo que fora acaba assumindo uma carga positiva? E dentro, por ter menos cádmio, por ter menos carga positiva, vai assumir que carga? Negativa. E é exatamente aqui que eu represento essa imagem. Isso aqui é o prolongamento, o neurônio. Do lado de fora eu tenho carga positiva, do lado de dentro eu tenho carga negativa. Ou seja, eu criei uma DDP, uma diferença de potencial. Se a gente for mensurar, se a gente for medir essa carga, a gente encontra aqui menos 70 milivolts no interior da célula, nesse momento. Beleza? Nesse momento, como a carga está negativa do lado de fora e aqui está do lado positiva, ou seja, eu criei esses polos, a gente diz que a célula está polarizada, ela está pronta para receber o impulso nervoso. Ramon, essa bomba de sódio e potássio é um processo passivo ou ativo? Ou seja, gasta, não gasta ou gasta energia? Para isso aqui acontecer, a cada 3 sódios que saem e 2 potássios entram, acaba tendo um gasto aqui de ATP. Então, existe sim gasto de ATP. Então, a bomba de sódio e potássio, ela trabalha de forma transporte ativo, ou seja, vai ter gasto de ATP, adenosina trifosfato, beleza? Então, bomba de sódio gasta sim. Então, para manter essa DDP, para manter a célula polarizada, a gente gasta sim energia, tá certo? Aí veja, galera, presta atenção agora, presta atenção que essa é a parte mais, vamos dizer assim, mais complexa, porém eu criei aqui uma maneira extremamente didática, esse recurso maravilhoso para que vocês possam compreender. Então o que a gente vê aqui no axônio, né, que acontece na verdade na célula inteira, eu só peguei um pedacinho aqui do axônio para a gente não ter que representar a célula inteira, e eu quero que a gente também entenda como funciona isso a nível de gráfico, beleza? Porque também tem questões que às vezes aparecem gráficos para a gente analisar. Então presta atenção, vê. Se liga, galera. Observa que nesse momento a célula está polarizada. O que é que significa? Que a bomba de sódio está jogando, 3 sódios para fora, pum, e pegando 2 potássios e mandando para dentro. 3 sódios para fora, para isso está gastando ATP, manter a célula polarizada. Quando chega um estímulo, por exemplo, um toque, é um estímulo. Uma fala, um áudio que vocês estão ouvindo aí é um estímulo. Nesse caso, o áudio é um estímulo sonoro, é um estímulo mecânico. Existem células mecanorreceptoras que captam esse áudio, né, e transformam isso em estímulo nervoso. Quando esse estímulo chega a mais ou menos essa milivoltagem aqui de menos 70 milivolts, o que é que vai acontecer? Se liga. A célula vai mudar a sua carga. O que era negativo dentro vira positivo e o que era positivo fora vira negativo. Ou seja, houve aí uma despolarização. Ramon explica melhor o que seria essa despolarização. Seria o seguinte, galera. Ao longo do neurônio, a gente tem bombas de sódio e potássio, mas ao longo do neurônio, a gente também tem isso aqui, ó. Canais de sódio. E aí o que acontece? Lembra que eu tenho mais sódio lá de fora? Olha o sódio aqui, ó. Quando o estímulo chega, esses canais se abrem. E aí, quando esses canais se abrem, esse sódio que estava aqui do lado de fora, eles começam a entrar. Então, existe como se fosse uma cascata, eles começam a entrar. E aí, o sódio, ele começando a entrar, o que estava positivo fora vai ficar agora positivo dentro. Então, houve aí uma despolarização. Então, é esse estímulo que abre os canais de sódio e faz com que a carga se inverta, tranquilo? E é justamente isso daqui, ou essa zona de despolarização, que a gente chama de
estímulo nervoso ou impulso nervoso. Então, o impulso nervoso é justamente essa despolarização. Não sei se vocês perceberam, mas eu saí aqui de uma condição de menos 70 e vim aqui agora para mais 40. Por que, Ramon, esse mais 40? Porque agora dentro ficou positivo. Se a gente mede, vai dar um total aqui de mais 40 milivolts. Então, a voltagem no interior da célula modificou graças a essa despolarização, beleza? Tá, Ramon, e daí o que é que vai acontecer? Daí o que acontece é o seguinte, esse impulso não está aqui, ele vai se propagar para aqui agora. Então, ele sai daqui e se propaga para aqui. E aí o que acontece? Quando o estímulo chega aqui, a despolarização vai acontecer exatamente nessa região. Então, o que estava negativo dentro, agora ela vai ficar como? Ela vai ficar positiva. Então, houve aqui uma despolarização, beleza? E aí o impulso nervoso vai fazer o quê? Vem exatamente para cá. É essa despolarização que a gente chama de impulso nervoso. E essa onda vai se propagando ao longo de todo o neurônio. Então, despolarizou aqui, despolariza aqui, despolariza aqui, despolariza aqui. E essa onda de despolarização vai culminar nessa regiãozinha final, que já eu volto a falar o que é que acontece. Só que perceba, aqui despolarizou, beleza. E o que ficou para trás acontece o quê? Aí as bombas de sódio e potássio voltam a trabalhar novamente. E aí quando elas voltam a trabalhar, o que estava aqui despolarizado, ele vai ele se repolariza. Ou seja, ele volta a ficar positivo fora. Por quê? Porque a bomba de sódio e potássio voltou a trabalhar e os canais de sódio se fecharam. Aí essa célula, ela está apta novamente a receber um novo estímulo. Ela volta a um estágio que a gente chama de potencial, eita, que fugiu agora a palavra. A gente chama esse processozinho de repolarização ou estágio de repouso. Agora foi. A gente chama de potencial de repouso. Por quê? Porque a célula está em repouso, mas preparada para poder desencadear o impulso nervoso. Tranquilo? Ficou claro isso? E aí, o que é que acontece aqui no gráfico? Se ele estava positivo, voltou a ficar negativo, esse gráfico ele vem e cai. Quando ele cai, ele volta o estágio inicial de repouso. Só que olha o detalhe, galera. Olha o detalhe. Que ele passa do menos 60, do menos 70. O que é que significa? Que a bomba de sódio trabalhou tão intensamente que ele causou uma repolarização maior do que era o estágio inicial. Aí ele vai se acomodando até que estabelece um cenário ideal para que o impulso nervoso possa chegar novamente. Então, de novo, estágio de repouso, despolarização, repolarização. A gente chama esse período de período refratário, um período de acomodação em que a célula está voltando ao estágio ideal, vamos dizer assim, de concentração de sais fora e dentro da célula. E aí ela está aqui novamente no estágio de repouso. Recebe um novo estímulo, despolariza, repolariza. Período refratário, estado de repouso, despolariza, repolariza e aí vai seguindo todo o processo de condução desse impulso nervoso. Ficou claro, galera? Tranquilo? Tá, Ramon, e agora? Chegou aqui nesse ponto final. O impulso nervoso veio nesse sentido, ou o impulso nervoso veio nesse sentido, foi chegando em todas as direções, inclusive, olha que interessante isso. Esse impulso nervoso é um impulso que a gente chama de resposta tudo ou nada. Como assim? Se a gente tem uma concentração de impulsos nervosos que chegam aqui a ponto de causar uma despolarização, isso se propagar ao longo do neurônio, esse impulso é conduzido. Caso não vai haver essa propagação e, consequentemente, você não vai ter uma resposta daquele estímulo que foi propagado. Então, tem que, nessa passagem de todas as direções aqui, porque o impulso nervoso está chegando em todas as direções. Quando ele chega nessa regiãozinha aqui, na base do axônio, tem que haver uma despolarização a ponto de provocar a sequência dessa onda. Senão, não acontece. É o que a gente chama de resposta tudo ou nada. Quando esse estímulo vem, quando esse impulso nervoso vem agora, ele fica saltando. Ele vem saltando. Por que, Ramon, vem saltando? Porque a bainha de mielina, ela é lipídica e lipídio funciona como um isolante elétrico, ou seja, o impulso, em vez de ir caminhando nesse sentido retinho, ele vai saltando. Então, em vez de ele
de forma lenta, ele começa a saltar, e isso acelera e aumenta a propagação do impulso nervoso. Inclusive, tem algumas doenças, como é o caso da esclerose múltipla, por exemplo, galera, que ocorre a degeneração dessas células aqui, ó. E aí, se eu tenho degeneração de oligodendrócito, consequentemente, eu vou ter destruição de bainha de mielina. Consequentemente, a pessoa vai ter um impulso nervoso mais acelerado ou mais retardado? Mais retardado. E aí você começa, dependendo da área afetada, você pode ter problemas motores, problemas de memorização, de cognição. Então, dependendo da área lesada, isso é uma doença degenerativa. O que é que significa? Que ao longo do tempo isso vai acontecendo de maneira progressiva, isso vai aumentando essa degeneração e, consequentemente, os efeitos, as consequências também tendem a aumentar, beleza? O que se faz nessas doenças degenerativas é retardar a destruição dessas células, é retardar o aparecimento, né, desses sintomas, tranquilo? É o que acontece com o Alzheimer também, né? Só que no Alzheimer é a destruição do neurônio e não dos oligodendrócitos, mas também é uma doença degenerativa. Alzheimer, Parkinson, tranquilo? Tá, beleza. O impulso nervoso chegou aqui. Quando essa onda de impulso nervoso chega nessa região final do axônio, como é o nome dessa regiãozinha final? A gente chama isso de botão sináptico. Aí vem pra cá, eu vou dar um zoom aqui e a gente vai olhar essa estrutura aqui, beleza? Já adianto para vocês que essa conexão entre, se liga, essa conexãozinha aqui, ó, entre esse espaço, né, melhor dizendo, entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro neurônio, a gente chama isso de sinapse. Então, o que é sinapse nervosa, Ramon? Sinapse é a união ou esse espaço que fica entre dois neurônios. Só que a gente também tem um outro tipo de sinapse, chamada de sinapse neuromuscular. O que é que significa? Que o axônio de um neurônio ele vai estar conectado a um músculo neuromuscular. Então não seria outro neurônio, mas é um espaçozinho que fica entre uma estrutura, no caso nervosa, e a estrutura muscular, o músculo, beleza? Tranquilo? Quando esse impulso nervoso chega aqui, essa onda de despolarização chegou aqui, ó, o que é que vai acontecer aqui agora? Essas vesículazinhas que foram produzidas aqui pelo complexo de Golgi e se acumularam nesses botões, elas começam agora a ser estimuladas, a serem liberadas, a sofrer um processozinho chamado de, olha o nome, exocitose, também chamado de plasmocitose. E o que é que acontece? Nessa exocitose é o nome, exo, fora. Ou seja, eu estou liberando essas estruturazinhas que eu botei na cor laranja. Essas estruturazinhas aqui, galera, a gente chama isso de, olha o nome, neurotransmissores. Você já deve ter certamente ouvido falar em dopamina, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, endorfina. Esses caras todos pertencem ao grupo dos neurotransmissores, que são mediadores químicos que ativam e permitem a propagação do impulso nervoso. Inclusive, muitos medicamentos, né, antidepressivos, né, medicamento tarja preta, eles agem exatamente bloqueando a informação levada ou conduzida por esses neurotransmissores. Beleza? Tranquilo? Então, a partir de agora, a gente já entendeu como é que esse impulso chega e para onde é que ele vai. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Agora, vem comigo, vem para cá, vem de novo e vamos entender como é que essa informação de fato vai ser levada. Vê, preste atenção. Esse neurotransmissor, quando ele cai aqui nessa fenda, os receptorzinhos aqui vai captar essa informação. E esses receptores, eles ficam exatamente no próximo neurônio. Aonde? No dendrito do próximo neurônio. Então, eu estou dando um zoom aqui, eu pegando o dendrito do próximo e ele está aqui. Para a gente ver melhor como isso funciona, eu dei um zoom também aqui, para a gente perceber como é que isso acontece. Essas bolinhas laranjas aqui seriam os neurotransmissores, ok? Esses neurotransmissores, eles vão cair nessa regiãozinha aqui, que nada mais é do que uma proteína receptora. Então perceba aqui, para esse neurotransmissor existe uma proteína específica para recepcionar, para captar essa informação. E aí quando essa proteína percebe essa informação, essa proteína garante que essa bombazinha aqui, desculpa, esse canal, que a gente chama de canal de sódio, se abra. Esse canal estava fechadinho, aí ele se abre, quando ele se abre o sódio cai.
E aí o que estava positivo do lado de fora, quando o sódio entra com tudo, o que acontece? Há o processo de despolarização. Então, a despolarização permite que a gente chame esse processo, ó, despolarizado, positivo dentro, devido à entrada do sódio, o impulso nervoso chega aqui. Tá, e aí? Quando esse impulso nervoso chega, a onda de despolarização começa a percorrer. E aí o processo acontece tudo novamente. O impulso vai saltando, lembra que quando tem bainha, o impulso ele é saltatório e isso vai sendo levado de neurônio a neurônio. Isso de uma maneira extremamente rápida, galera. A gente está falando aí milésimo de frações de segundos, tá? E da mesma forma que esse estímulo, essa informação nervosa está sendo levada numa velocidade muito grande, a resposta também volta de uma maneira muito rápida. Quando a gente toca, por exemplo, na pele, toquei, significa que ali houve a percepção, os canais de sódio se abriram, houve uma despolarização e esse impulso vai sendo levado até o nosso sistema nervoso central. Quando chega no sistema nervoso central, existe um processamento, uma resposta, e essa resposta é trazida de volta por um neurônio motor. Esse neurônio motor vai sendo levado neurônio a neurônio, lembrando que sempre há a presença de neurotransmissores envolvendo essa comunicação interneurônios, e essa resposta é trazida. Eita, tocaram em mim. Então vê como isso é realmente rápido. O que eu cheguei a citar para vocês de alguns medicamentos, né? Na verdade, medicamentos, muitas drogas, né, inclusive drogas ilícitas, elas agem exatamente aqui, ó, ou estimulando neurotransmissores, ou então bloqueando esses canais receptores, essas proteínas receptores. Porque se eu consigo bloquear um receptor desse, o impulso nervoso ele não é elevado, tá? Então, muitas drogas agem exatamente quando a gente começa a entender a indústria farmacêutica, né, e a tecnologia dos medicamentos, entendendo o funcionamento desses estímulos de cada neurotransmissor. Cada neurotransmissor desse tem uma função, a dopamina tem uma função, a acetilcolina, a endorfina tem um. Então, quando a gente consegue compreender o mundo, o universo desses neurotransmissores e consegue, de fato, criar medicamentos, mecanismos para bloquear ou estimular, aí a gente começa a entender como, de fato, a ação dessas drogas, dessas substâncias são extremamente ou é extremamente poderosa. Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Então, a gente tem aqui, ó, novamente um esquemazinho mostrando os neurotransmissores, né? Esses neurotransmissores chegam por essas vesículazinhas, é liberado na fenda sináptica e existem proteínas aqui, receptores. É o mesmo esqueminha mostrando com outro ângulo, beleza? Aqui estão algumas fotografias de microscopia novamente, mostrando aqui dessa vez o tecido nervoso. Então aqui eu tenho um neurônio, que são essas células estreladas bem ramificadas. Eu tenho os astrócitos, ó, que também é bem ramificado, parecem umas estrelazinhas, que são aquelas células que vão estar garantindo nutrição. Eu tenho aqui as micróglias. O que é uma micróglia? Tá aqui ela, ó, é uma célula de defesa. Era o macrófago que se diferenciou e virou a micróglia. E eu tenho aqui os oligodendrócitos, tá? Essa daqui já é um pouco mais difícil a gente visualizar olhando apenas a fotografia por microscópio. Mas os oligodendrócitos são essas células que compõem a bainha de mielina. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui um videozinho, uma animaçãozinha para a gente entender de uma vez por todas como é que esse estímulo chega e como é que ele é processado, como é que ele é conduzido. Então tá aqui, ó. Um estímulo chega por esse nervozinho, nervo sensitivo. Observa que o músculo é um órgão efetor. Essa informação foi levada até o sistema nervoso central e existe um neurônio ou um nervo. Né? Nervo é o quê, Ramon? É um conjunto de axônios. E aí essa informação chega pelo sensitivo. Olha, isso aqui é um neurônio, ó, pseudo unipolar. A gente tem aqui um neurônio de associação ou um interneurônio, que é aquele cara que recebe e conduz o estímulo, e eu tenho um neurônio motor, que é o cara que vai levar. Então, numa situação, né, de você tocar na superfície quente, você puxa rapidamente o seu braço, por quê? Porque o mecanismo ali se deu de forma involuntária, você não tem um controle sobre isso. Aqui é mostrando nas bombas de sódio e potássio, ó, 2 potássios entram e quantos sódios saem? Vai? 3 sódios vão sair. Só que para isso aqui acontecer, existe a quebra do ATP. E é justamente essa quebra que muda a conformação da proteína. E aí a proteína mudando essa conformação, os sódios agora podem ser liberados. Para ela voltar para o estágio inicial, o que é que tem que ter? Ó, o potássio que estava lá fora entra, 2 entram. Para ela mudar a conformação, esse fosfato aqui ele tem que sair.
aí a proteína, a bomba de sódio e potássio muda a sua conformação novamente e aí a gente pode ter a liberação novamente dos íons potássio. Tá, Ramon, se eu quiser novamente mandar 3 sódios para fora, o que é que tem que acontecer? Novamente, o que tem que acontecer é a gente ter gasto de ATP e o processo acontecer continuamente, é o gasto do ATP. Observa que se eu tenho mais sódio para fora, fora fica com que carga? Positiva. Só que se eu abro os canais de sódio, ou sódio entrou com tudo, aí a onda de despolarização, dentro agora ficou positivo, beleza? Aqui novamente mostrando ó, a chegada desses impulsos pelos dendritos, passando pelo corpo celular, e aqui na base do axônio, a gente tem aquele processo de resposta tudo ou nada, lembra disso que a gente falou? Se houver uma excitação necessária até a gente alcançar aquela voltagem de mais 40, ou seja, a despolarização for suficiente, isso é conduzido em seguida. Então tá aqui o gráfico, estava polarizado, ele se despolariza. Quando é que ele se despolariza? Quando os canais de sódio se abrem. Quando o canal de sódio se fecha, a bomba de sódio e potássio vai restabelecer. Como? Gastando ATP, jogando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Beleza? Aí a gente tem um mecanismo de repolarização. E aí a repolarização é justamente essa quedazinha aqui no gráfico. Tem aquele período refratário que a gente chamou a atenção, e aqui novamente ela volta a estabelecer a condição inicial, ou seja, o estágio de repouso. Ela volta a estar preparada a receber esse estímulo. Aí numa outra visão, os canais de sódio se abriram, entrou sódio, os canais de potássio se abriram, saiu potássio, e isso garante aquele processo, aquele mecanismo de despolarização, beleza? Aqui é uma sinapsezinha mostrando, nessa sinapse, eu tenho aqui as vesículas de neurotransmissores, aquela fenda, o espaço que a gente chama de sinapse, e dentro dessas vesículas os neurotransmissores, dopamina, acetilcolina, noradrenalina. Esses caras saem por um mecanismozinho chamado de exocitose, e é justamente esse neurotransmissor que vai ser recepcionado ou captado por uma proteína receptora. E essa proteína receptora, que pode ser a mesma ou não, ela se abre permitindo a entrada do sódio. E aí, novamente, uma onda de despolarização ela acontece. E aí a gente entende como essa propagação e essa formação e propagação desse impulso nervoso acontece em uma célula nervosa. Isso é tecido nervoso, isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Galera, muito obrigado, tamo junto. Lembrando que a gente finaliza esse bloco de histologia, tá? Mas entendam que cada um desses conceitos trabalhados, que foi realmente muita coisa que a gente viu, muito disso vai ser voltado a gente trabalhar em algum outro momento, vai ser comentado em algum outro momento, uma vez que tecido nervoso, células, está tudo interligado para que a gente entenda processos maiores, por exemplo, dentro de fisiologia humana. Beleza? Mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, tamo junto, estudem muito, não vão perder o foco, não vão perder o ritmo, porque eu tenho certeza que o seu sonho vai ser realizado e isso só depende de você. Tamo junto, valeu!